Eu escolhi falar de um tema que foge da minha área de especialização, mas ele é um tema de suma urgência, já que se liga ao curioso fato de que certas cidades do mundo estão afundando. Cidades importantes para países em desenvolvimento como o Vietnã, a Indonésia, as Filipinas, e o seu afundamento não é uma hipótese. Ele já é um fato reconhecido que preocupa suas prefeituras e não vira notícia de jornal por motivos que me fogem, sinceramente. A parte da tarefa de hoje é discutir diferentes causas para o tal do fenômeno da subsidência. Esse é um termo técnico para o afundamento de relevos diversos e o tipo de implicações que ele trará para países do Sudeste Asiático e para a economia global. Esse fenômeno não acontece em um canto só e por um só motivo. Às vezes ele se dá por culpa da ação de habitantes de uma cidade, só que às vezes também por fenômenos naturais incontroláveis. Então, o melhor jeito de explicar a coisa toda da subsidência de metrópoles asiáticas é obedecendo à sua multiplicidade. Vou deixar alguns quadros rápidos de diferentes cidades e no final tentar fazer um resumo de como o problema em questão está sendo resolvido ou como estão tentando resolvê-lo. Eu começo com a cidade de Taipei, a capital de Taiwan. Descobri que a cidade de Taipei estava afundando ao assistir um filme angustiante focado na perplexidade da adolescência, que foi traduzido como Rebels of the Neon Gods. É um filme dirigido por Tsai Ming-liang, de 1992. E esse filme retrata uma Taiwan vivendo num futuro incerto, de transição para o regime democrático atual. O protagonista é um garotão chamado Xiao Kang, que acaba a escola e entra naquele vórtex de indecisões após os 17 anos que todos nós conhecemos. Ele fuma demais, ele faz coisa de menos, ele chega em casa e está sempre subindo água pelo ralo. E só depois eu descobri que esse é realmente um evento comum em Taipei, a cidade que está afundando. No filme, o alagamento assume tons simbólicos, porque também o caos da vida desse protagonista transborda e ele acaba se acostumando com esse fato. Quanto mais tomado pelos fantasmas da sua vida, mais ele se acostuma com o fato de ver a sua casa alagando. Essa então é uma construção poética de um filme, mas para além dela, de fato, os cidadãos de Taipei têm se acostumado à própria maneira com uma rotina de alagamentos em meses chuvosos. Um estudo divulgado pela rede de televisão RTI menciona que Taipei está subsidindo 2 milímetros por ano, o que é um índice até baixo quando a gente compara com demais metrópoles costeiras na Ásia. O vídeo cujo link eu deixo na tela menciona um professor de geologia chamado Li Ti, que menciona: para muitas cidades costeiras, aquecimento global e elevação do nível do mar não é o único fator que tem gerado constantes inundações. Também a extração indiscriminada de água de lençóis freáticos leva à subsidência, e essa extração é algo difícil de você identificar. Isso é água de poço mesmo, só que não pensemos nesses poços redondos superfundos que a gente vê em propriedades rurais. Às vezes é só um cano extenso que um encanador faz no seu banheiro, na gambiarra mesmo, algo muito comum na Ásia. E essa água está sendo explorada fora do controle das prefeituras e os resultados vieram após alguns anos. De repente, os prédios começaram a rachar, a terra a baixar, e prefeituras muitas vezes não tinham tecnologia para identificar de onde diabos está saindo essa água. A prefeitura de Taipei, pois bem, conseguiu controlar a extração de águas subterrâneas e hoje mantém um índice até bom de subsidência em comparação com cidades do delta do rio Mekong. Essa será justamente a nossa segunda região analisada. No delta do Mekong se encontra a cidade de Ho Chi Minh, no Vietnã. Ela é o centro urbano mais populoso do país, contando com 10 milhões de habitantes aproximadamente. Deltas são estruturas hidrográficas muito curiosas, já que estão intimamente ligadas à prosperidade de civilizações humanas desde a antiguidade, como a própria civilização egípcia, que afinal foi fundada em torno do delta do rio Nilo, ou a civilização Khmer, que foi fundada justamente no delta do Mekong. No Brasil a gente tem o delta do rio São Francisco, também ligado à prosperidade de múltiplas sociedades ameríndias.
Nos Estados Unidos, o delta do rio Mississippi, por aí vai. E o próprio nome delta tem uma origem curiosa, porque delta é uma letra grega com formato de triângulo que todo mundo que estudou álgebra na escola conhece. E essa foi a letra que um dos pais da geografia, Heródoto, atribuiu essa estrutura comum a alguns rios ao visitar o Egito no século V antes da Era Comum. E ele se deparou com o formato triangular das ramificações do rio Nilo e falou, aqui se encontra o berço da civilização, nesse triângulo aí do Nilo que lembra a letra delta da minha língua, e o nome acabou pegando. O que ele estava dizendo é, daqui saem seres humanos primeiro, só depois eles aprendem a sobreviver à pedregosa Grécia onde eu moro e outros terrenos inóspitos. E havia certa razão em fazer essa atribuição aos deltas, porque o Nilo é um rio que cruza um deserto, o deserto do Saara, só que uma vez que se ramifica no comecinho desse delta, ele gera um ecossistema super fértil, onde uma das grandes civilizações humanas desenvolveram técnicas de agricultura que marcam a passagem da humanidade por um período histórico. Para a gente ter uma noção de tamanho, de uma ponta desse triângulo até a outra, da cidade de Cairo a Alexandria, a gente tem 218 quilômetros. É muito chão, e um delta, as águas de um rio se espalham em caminhos múltiplos que vão desaguar no mar, mas ela acaba hidratando toda uma região e possibilitando o surgimento de um bioma muito específico que é favorável à variedade biológica que você não encontra no deserto do Saara circundante, é claro. E no Egito, toda a comida vem do delta, não do seu entorno. Deltas em geral são regiões de fertilidade, de abundância de vida. As pessoas na pré-história preferiam construir seus agrupamentos lá e não no meio do deserto. E mesmo um delta tão distante de nós é de suma importância como termômetro de variações de temperatura do planeta Terra. E aqui eu justifico o motivo de falar em seguida sobre o delta do rio Mekong lá no longínquo Vietnã. Porque para essa configuração biogeográfica se estabelecer, é preciso que se forme uma harmonia perfeita entre 4 fatores naturais. Você precisa ter uma biosfera que funciona bem com uma hidrosfera, com a geosfera e com a atmosfera. Ou seja, são sistemas da vida, da água, da terra e do ar, funcionando harmonicamente. Porque se um desses sistemas se altera um pouquinho, todos os outros 3 vão ser alterados e o delta começa a mudar. Às vezes ele morre. Então deltas são frágeis. E a gente está aprendendo esse fato a duras penas no período pós-revolução industrial em vários cantos do mundo. Consideremos o que acontece em rios. Águas e sedimentos são transportados lá da nascente por todo o caminho que ele faz rumo ao mar. E no caso do rio Mekong, o processo começa lá no sul da China. Então tudo de vida que morre lá em cima na China vai descendo pelo rio. Pense em restos de animais ou de plantas mortas que trazem gases e nutrientes que vão cooperar para a formação de uma composição atmosférica muito específica daquele delta. Essa composição, por sua vez, vai influenciar no tipo de vida que pode continuar vivendo ali. Então, o que cresce e morre em dado ponto do rio vai gerar mais dejetos e mais nutrientes para o próximo ponto do rio, e é assim que funciona um delta, como um ciclo de vida e morte rumo ao mar, influenciando diretamente na fertilidade de tudo que está em volta. Um fator se altera, o delta começa a mudar por completo. E a cidade de Ho Chi Minh, conhecida localmente como Saigon, é um caso recente de ocupação humana construída sobre um delta que tem sofrido com alterações das configurações físicas, de forma muito rápida. O modo como os vietnamitas vivenciaram essas mudanças chegou como uma catástrofe, porque o mar começou a invadir o delta, e em temporadas ruins as suas águas chegam a se misturar com a água do rio a 160 quilômetros para dentro da costa. É uma distância imensa. As águas que deveriam ser doces, portanto, se tornam salgadas. Os resultados para a agricultura, é claro, são desastrosos. Você pode tentar aguar suas plantas de casa com água do mar e ver o que acontece. Todas que não forem algas vão morrer, do dia para a noite às vezes. Aquela é uma região que alimenta cerca de 200 milhões de pessoas, com as suas plantações de arroz e de café também, e ela tem sofrido com a salinização do seu solo.
E essa nem é a consequência mais séria. O afundamento da cidade de Saigon é a consequência mais séria. Segundo o estudo cujo título eu deixo aí na tela, de 2021, o afundamento de cidades vietnamitas não é mais um segredo. Das 4 maiores cidades do país, 3 vão afundar para baixo do nível do mar se medidas não forem tomadas com urgência. Tanto lá no norte, na capital Hanoi, quanto lá embaixo no delta do Mekong, o desequilíbrio na hidrosfera da região tem se dado por extração de águas subterrâneas por pessoas e indústrias. Então, como foi no caso de Taipei, é um costume da zona rural cavar o seu próprio poço. Você acha água facilmente que vai abastecer sua casa, aguar suas plantas, hidratar seus bichos. O problema ocorre quando você tem cidades que crescem num ritmo muito vertiginoso e não existe tempo para essa água ser reposta. E Saigon é uma das cidades que mais crescem no planeta Terra, e quando a prefeitura não dá conta de distribuir água potável para toda a população, essa população vai tirar água do solo. O resultado, a cada ano, Saigon subsidia 80 milímetros. Aquele que é o berço das civilizações sul-asiáticas há pelo menos 2 milênios, tem enfrentado problemas climáticos a níveis inéditos. Em todos os anos há inundações no período de chuva de monções. E danos à infraestrutura da cidade já são permanentes e fazem parte do cotidiano daquela gente. A princípio, as medidas da prefeitura foi tentar combater os níveis recedentes de terreno, mas elas se provaram provisórias. É uma crítica constante dos saigoneses o fato de que o governo investe em obras de contenções de inundações, algumas que se tratam simplesmente de aumento de calçadas, mas que no fundo são investimentos jogados no lixo. Porque a cada ano a água continua a invadir as avenidas, as casas e os espaços públicos, não só porque o nível do mar está subindo com o aquecimento global. Saigon está ao mesmo tempo baixando a uma velocidade 10 vezes maior do que isso. Eu deixo trechos do documentário da CNA singapuriana sobre esse fenômeno. Ele mostra como virou uma tendência saigonesa você reformar sua casa, só que não para arrumar o telhado, para se livrar de uma infiltração. Na verdade, você aumenta a altura do chão. Você paga pedreiro para fazer isso. As casas naquela cidade super quente estão ficando com o pé direito cada vez menor. Então você pula dentro da sala em algumas casas e dá com a cabeça no teto. Isso torna, claro, as casas mais quentes, porque há menor circulação de ar, além do fato de que esse é um investimento que não leva a lugar nenhum. Ele não aumenta o valor real das propriedades e ele não passa de um paliativo para um problema que está se tornando inevitável. Há estimativas de que aquela cidade afundará em meados de 2050. Ela, que é o maior centro de resistência na Guerra do Vietnã, que tem museus e memoriais muito importantes para a identidade daquele país, além de abrigar o equivalente à população inteira do Paraná. Boa parte da indústria tecnológica e 1/4 do PIB do país estão ali também. Então a gente vai viver para ver isso acontecer. Saigon afundando. É claro que muita coisa aqui pode ser resolvida, porque PIB é reflexo de trabalho humano e a mão de obra que a gente tem em Saigon pode ir para outras cidades, é claro. Só que imagine a quantidade de tempo, de logística e de investimento maciço para se mover uma das cidades que estão tornando o Vietnã a economia asiática que mais cresce no mundo hoje. Uma eventual segunda queda de Saigon, só que dessa vez uma queda para baixo da água, pode alterar significativamente o mapa geopolítico do bloco. Essas são estimativas reconhecidas pelo governo vietnamita e que nesse exato momento está tirando o sono de planejadores urbanos. É o maior problema que o Vietnã já enfrentou e acredite, ele enfrentou vários já. 3 das suas 4 maiores cidades estão afundando e tanto Saigon como Can Tho podem desaparecer do mapa em breve. As duas se localizam no delta do Mekong. Can Tho é um caso muito extremo, porque ela já vive 72 dias inundados por ano, e estima-se que esse número aumente para 270 dias no ano de 2030 e o ano inteiro no ano de 2050. A partir desse momento, Can Tho vai estar inteira debaixo d'água. Uma cena como essa que eu mostro na tela é parte da rotina da rapaziada por lá.
Um jovem casal saindo de casa para levar a criançada para a escola e se amaldiçoando por ter comprado uma moto e não um bote. Então, gente, 72 dias por ano assim. De terrenos alagados deriva a proliferação de doenças, deriva a mistura de água potável com esgoto, pessoas tendo que ficar em casa e destruição de qualquer possibilidade de agricultura local. É difícil mensurar os custos reais de um evento como esse. Mas há soluções. Eu queria falar um pouco sobre diagnósticos científicos que estão surgindo para esse tipo de problema. Eles dizem que arrumar tudo isso é muito difícil, mas não impossível. Tóquio Oriental, por exemplo, subsidiou 4 metros no último século, mas alcançou um equilíbrio em sua subsidência, tornando-se um modelo a ser seguido por Taipei e, esperamos, por cidades vietnamitas. Especialistas no assunto da subsidência devem vir de vários campos de estudo. Não é uma área que só uma ciência estuda, então eles têm que ser oceanógrafos trabalhando junto com climatologistas, com geólogos e geógrafos. E na mídia local do Vietnã, vira e mexe, você vê que uma equipe de japoneses ou de holandeses, que outro país estava fundando, foi para o Japão para conversar com autoridades locais e pesquisadores nas universidades e tentar dar sua contribuição. Esse é um empreendimento científico ainda novo e setores antes ignorados da comunidade científica têm assumido uma tarefa extremamente importante e difícil de salvar capitais inteiras de países. Nem sempre governos aceitam suas contribuições e estão dispostos a ouvi-los, mas existe pelo menos um esforço e uma comunidade se treinando para lidar com esse problema no futuro. E essas pessoas terão um problema extra no caso do Vietnã, sobretudo porque, para evitar um afundamento de cidades no delta do Mekong, o país vai ter que se meter num bocado de conflitos geopolíticos. Deixa eu explicar melhor. O rio Mekong traz 160 milhões de toneladas de sedimentos para o mar. Além de grandes carregadores de água doce, rios carregam sólidos e eles movem nutrientes. E para um delta isso é central. Deltas têm uma área de exposição ao mar muito maior do que a maioria dos rios que só tem um estuário. E a maré do mar naturalmente puxa a parte desses sedimentos para dentro do oceano. O rio perde essa matéria. Então a manutenção de um delta com bordas estáveis depende de as regiões altas levarem sedimentos para as regiões mais baixas constantemente, de forma a repor uma estrutura de sedimentos compactados, mais outra estrutura de sedimentos leves que já foi estabilizada pela natureza há milhares de anos. O problema é que um ecossistema do Mekong vai da China e passa por 5 países em pleno desenvolvimento no Sudeste Asiático, por Mianmar, pela Tailândia, por Laos, por Camboja, para então chegar no Vietnã. Então o fluxo de sedimentos vem sofrendo com alterações com a construção de diques e hidrelétricas. Existem 11 hidrelétricas só na parte chinesa, mais 2 no Laos. Além disso, a gente tem o desvio de águas e sedimentos, consequentemente, para a irrigação ou consumo das populações locais. Então, acaba não chegando para o Vietnã a mesma quantidade de sedimentos, de forma que a erosão das margens do rio começa a se tornar realidade em diversos pontos dele. Então não bastasse o cenário de cidades que afundam, os rios estão ganhando também margens cada vez mais frágeis, e os efeitos disso têm sido observados. Um deles, a gente tem menos chuva. A precipitação é muito menor do que esperada. Eu não tenho competência científica para explicar para vocês por que menor sedimentação gera menos chuvas, só estou reproduzindo resultados de estudos. Só que em decorrência disso, você tem uma diminuição do volume das derivações do delta. Então quando chove, as bordas dos riachos derivados são menos estáveis por falta de sedimentação, e daí decorrem inundações constantes que eu mencionei. Além de tudo isso, barragens retêm vida aquática, mais os nutrientes que deveriam viajar com os sedimentos para manter o equilíbrio físico em diferentes partes do curso do rio e do delta. Pesquisadores cambodjanos observaram que nas últimas 2 décadas, o maior lago do país, chamado Tonle Sap, viu um declínio de 80% do número de pescados. E esse lago é só uma derivação do Mekong, nem no delta ele está. Então deltas, como eu adiantei,
São zonas de extrema fertilidade, mas estruturas um tanto frágeis, porque eles dependem de uma estabilidade complexa, criada a partir de milhares de anos de experimentações físico-químicas da natureza, e o delta do Mekong está começando a ser ameaçado por ação humana. Como desgraça pouco é bobagem, tem mais um fator ainda que entra em jogo: a extração de areia. 16 milhões de toneladas de areia são extraídas do rio Mekong por ano para a construção da infraestrutura de cidades do Sudeste Asiático. Então, a Long Kuntea, que é uma ativista cambodiana, foi presa recentemente pelo seu governo por protestar contra essa extração. Eu recomendo checar o trabalho dela e deixo o link aí. Se a China tem sido alvo de crítica pela construção de barragens no curso do rio, o Camboja tem sido criticado pela superexploração de sua areia para a construção civil. Então, uma vez que chega lá embaixo no oceano, já que os sedimentos do rio não são substituídos, ele vai recedendo. Rios que recedem se misturam à água do mar, porque você tem um cavamento das suas bases que leva à inutilização das águas para consumo humano, antes de tudo, que a gente não pode beber água com sal, e sobretudo uma salinização de áreas agrícolas. E isso acarreta na completa inutilização de fazendas e na destruição de safras. Agora, qual o dispositivo político que pode ser ativado para controlar essa exploração natural em outro país? É muito difícil fazer isso, e esse é um desafio que a gente viu nas queimadas do Pantanal aqui no Brasil em 2020. Que a gente teve 4,5 milhões de hectares sendo incinerados, isso afetando o clima inteiro de vários estados. Vocês devem se lembrar que houve um comentário do presidente francês Macron que levou à habitual histeria do então presidente Bolsonaro, e essa discussão não acabou em nada. Ela começou como uma crítica ecológica, mas redundou numa troca de farpas entre chefes de estados e num espetáculo midiático para os fãs de um e de outro. Só que uma lição a gente deve tirar daí, que realmente a destruição de grandes biomas é um problema coletivo da humanidade. E a gente já tem tecnologia para entendê-los como fenômeno global. As ciências da Terra são uma abordagem multidisciplinar que comprovam como a ideia de um planeta Terra funcionando como um só organismo não é fruto de misticismo. Então não estou me referindo aqui a essa concepção meio hippie de que a Terra é Gaia, uma grande matriarca que abriga todos nós, mas simplesmente constatando que o clima desse planeta é reflexo de uma cadeia de causalidades climáticas regionalmente observadas. Então uma floresta queimando na América do Sul afeta a França mais cedo ou mais tarde e vice-versa. Se o mundo quiser ser global, como ele tem sido economicamente, responsabilidades nacionais por alteração no clima do planeta têm que ser melhor fiscalizadas. Então pensemos que um problema na produção de arroz lá no delta do Mekong, onde se produz arroz que alimenta 200 milhões de pessoas, é um problema que sim, deveria preocupar o planeta. Só que parecem faltar dispositivos diplomáticos efetivos para resolvê-lo. Se houver e eu estiver desinformado, eu quero ouvir de vocês nos comentários. Por ora, qualquer interferência em termos de políticas de preservação do Mekong acarretará em aumento da tensão diplomática na região. Concessões já dadas para empresas internacionais terão que ser revogadas, por exemplo. E essa é uma tensão que invariavelmente reacenderá tensões entre Vietnã e China, duas inimigas históricas. Algumas soluções locais. O professor Nguyen Viet Qui, da Divisão de Geotécnica da Universidade de Tecnologia de Ho Chi Minh, vem desenvolvendo planos com o governo local para diminuir o consumo de água dos poços. Então, em 2021, ele já estimou uma diminuição possível para 300 milhões de metros cúbicos de extração diária. Nesse exato momento, a prefeitura de Saigon observa o consumo de 1 milhão de metros cúbicos por dia de seus lençóis freáticos. Um documentário da CNA que eu deixo nas referências menciona uma pesquisa demográfica de 2020 que indica que 44% das casas em Saigon usavam águas de poço na época. Mudar isso é um primeiro passo essencial, isso está sendo viabilizado, e se ele seguir o modelo de Tóquio, Xangai e Taipei, vai exigir que o governo dê conta de abastecer sua população com água potável de qualidade. As pessoas não vão passar sede se houver uma solução à base da gambiarra mesmo.
Isso é óbvio, e responsabilidade de administradores públicos também entra aqui. Tóquio e Xangai pararam de afundar só no momento em que estabeleceram políticas públicas estritas de quanta água subterrânea a população e empresas podem retirar e passaram ao mesmo tempo a prover a água necessária por outros meios. Uma coisa não funciona sem a outra. Então vem o plano de restabelecer o equilíbrio do delta. Há um projeto de um dique gigantesco que cobre toda a baía de Ganrai. Eu recomendo que vocês vejam isso. São mais ou menos 30 quilômetros de barragem, que é uma coisa difícil de se fazer no meio do mar. É um projeto quixotesco e insanamente dispendioso, igual a um outro projeto que a gente tem ouvido por aí, de um país que decidiu salvar a capital do seu país realocando-a para o meio da floresta. E a grande questão que surge é: projetos arquitetônicos imensos vão resolver problemas climáticos? O futuro mostrará isso, só que analistas internacionais consultados pelo próprio governo vietnamita estão se mostrando céticos frente a esse projeto. Quando eu falei de mover uma capital para a floresta, eu me referi ao nosso último estudo de caso, que será a transferência da sede de governo indonésio de Jakarta, uma cidade situada em Java, para o leste de outra ilha chamada Kalimantan, ou Bornéu. A Grande Jakarta é cruzada pelo rio Ciliwung, que é um rio de 119 quilômetros, praticamente morto em decorrência da poluição, e contando com as suas cidades satélites, a Grande Jakarta é um centro urbano pequenininho de 32,6 milhões de habitantes. É a segunda maior conurbação do planeta Terra, e essa quantidade de pessoas, é claro, consome um bocado de água. O geólogo Henri Andreas, do Instituto Teknologi Bandung, relata em uma entrevista que, no momento, o governo indonésio só dá conta de colocar água encanada necessária para a megalópole em 60% do seu território. 40% da cidade precisa recorrer a recursos hídricos subterrâneos, na gambiarra mesmo. E o resultado? Se vocês acharam demais o fato de Saigon subsidiar 80 milímetros por ano, o norte de Jakarta afunda 170 milímetros por ano. Imagina a sua casa afundando no chão uma régua escolar por ano. Algumas partes dela está só 2 metros acima do nível do mar. E eventos climáticos têm mostrado que a capital indonésia é um barco prestes a ir a pique. No ano novo de 2019, Jakarta foi atingida com a maior quantidade de chuva diária já registrada numa cidade moderna, 377 milímetros. Nessa catástrofe recente do Rio Grande do Sul, Porto Alegre recebeu 418,2 milímetros em 10 dias e o resultado foi o colapso completo que a gente viu, do qual a capital gaúcha vai precisar de anos e mais anos para se recuperar. E pois bem, Jakarta recebeu algo próximo a isso não em 10 dias, só que em 1 dia. O evento catastrófico adiantou o plano já antigo do governo do presidente Joko Widodo de construir uma Brasília Indonésia, de transferir a sede de governo de uma megalópole na ponta de Java para um novo empreendimento imobiliário chamado Nusantara, a leste de Kalimantan. Eu deixo na tela o anúncio do tweet do Joko Widodo de 26/8/2019. Isso foi um resultado direto dessa catástrofe. Ele é outro que faz política via rede social. Só que uma solução real para a cidade de Jakarta não seria abandoná-la, mas envolveria limpar os 13 rios que derivam do Ciliwung e abastecem a megalópole por anos, antes de usá-los para processamento hídrico e talvez no futuro abastecer 100% das necessidades dessa cidade. Em vez disso, o governo Joko Widodo vai abandonar a cidade. Essa é mais uma das dimensões polêmicas de um governo que está acabando só chutando bola fora. O Joko Widodo, vocês devem se lembrar, começou como uma promessa para uma nova Indonésia por ser um homem que veio de baixo, um cara jovial, que ouve heavy metal e gosta de aparecer na mídia, mas ele está deixando um rastro de nepotismo, de mau uso de fundos que vai marcar a história daquele país negativamente. Nusantara, a nova capital, vem sido divulgada como um grande empreendimento e projeto arquitetônico ousado em praticamente tudo que encontrei na mídia em língua portuguesa. Mas tem um lado obscuro dela. Eu quis deixar como contribuição aqui essa outra dimensão do projeto.
Paradoxalmente, tanto o projeto do Dique de Saigon quanto no Santara são projetos com impactos ecológicos irreversíveis, eles devem ser contados. No Santara levou à devastação de uma floresta virgem de certa importância para o equilíbrio de Kalimantan Oriental. Ela destruiu um santuário de espécies como chimpanzés, que só tem aquela região como habitat. O dique vietnamita, por sua vez, se dará a custos de mais interferência direta no delta do rio Mekong e a interferência na vida marinha na área pesqueira do Mar da China Meridional, que é uma área que alimenta uma fatia significativa de populações de outros países também. Então qualquer resultado negativo para essa pesca vai gerar um efeito dominó de crises diplomáticas com Taiwan, que é uma importante aliada do Vietnã, mais China, Filipinas, Malásia, Brunei, Singapura e a lista vai longe. Então esse plano tem muitos modos de desestabilizar a harmonia da ASEAN e daquele bloco como um todo. Para fins de conclusão, antes países perdiam território por causa de invasões de inimigos, agora pela invasão do mar. A gente vai viver para ver novos problemas ecológicos assumirem um grau de importância dos velhos problemas políticos. Se a gente ainda tem políticos diminuindo a centralidade de mudanças climáticas, eles simplesmente serão engolidos porque eles estarão deixando de fazer seu trabalho. Cada vez mais, lidar com política territorial dependerá do apoio e conhecimento de geólogos, climatólogos e biólogos, de um conhecimento interdisciplinar das ciências da Terra, e do aumento do poder das universidades na sociedade. Até onde eu vejo, não há uma classe política preparada para isso em quase nenhum lugar do mundo. Por motivos de foco, eu não quis tocar no assunto da cidade de Maceió, aqui no Nordeste brasileiro, cuja subsidência tem origem na exploração indevida e indevidamente fiscalizada de salgema. Só que eu lembro do caso para alertar que esse é um problema nosso também. E olhar para o Vietnã e para a Indonésia talvez seja um caminho que leve a uma mudança de atitude de gestores públicos em relação ao meio ambiente. Porque cuidar do meio ambiente já deixou de ser uma questão de ordem moral ou um ato de benevolência, como se nós, seres humanos racionais superiores, estivéssemos cedendo nosso tempo precioso para prestar caridade aos animaizinhos e aos ecossistemas. Antes é uma questão de recuperarmos como humanidade a última fagulha de instinto de autopreservação e deixarmos de ser burros. As cidades que estamos construindo, afinal, estão afundando. E essa é uma metáfora perfeita para o colapso civilizacional com que sonha a ficção científica há tempos. Você erige algo fadado a ser invadido pelas águas que você mesmo poluiu. Би гомдочдаг хаяа үлдчихдэг буцаад оччихдаг нэрэдэ би харадай хэрлэжээ би хатажээ үгүдэ би авчлаа үгүдэ би төвшөрөхгүй гломон дээр тоглоё чамаас бач би тоглоё хатанаас би боди чамыг санаж жонди тогломон дээр тоглоё чамаас бач би тоглоё хатанаас би боди чамыг санаж жонди асуусан ч одоо үгүдээ дараа магадгүй гэтээ байж байта үерхэлтэй бич муудалта хаяатаа би чарталта тэгтээ бас би хайртай Lay down here, rest your head on my loving arm. It's time to go to bed. You will not come to harm. Let me touch your sleeping hand, kiss your sleepy eyes. Sometimes I see your face in the crowd, walking through my dreams, calling out loud. Wake up in the sunrise, so I'm too lonely day. And checking my phone, there's a good morning text. Би магадгүй дууралсан, тиймээ хардаж уралсан. Бэлгэн чинь би догдолсон, чамд магадгүй дасан. Би магадгүй дууралсан, тиймээ хардаж уралсан. Бэлгэн чинь би догдолсон, чамд магадгүй дасан. Тогломон дээр тоглоё, чамаас болж би тоглоё. Одоо нас би боди, чамайг санаж жонди.